Olá, o meu nome é Pedro Costa Monteiro e este é o podcast do Aligner Coaching. Bem-vindos ao segundo episódio do podcast. Se ainda não tiveram a oportunidade de ouvir o primeiro episódio, eu aconselho-vos porque é sobre desgaste interproximal. A cada 15 dias, como prometido, vamos lançar uma nova versão, uma nova série e, portanto, a de hoje tem um tema muito especial. Diagnóstico em casos de alinhadores dentários. Eu escolhi este tema porque ele é super polémico e eu tenho a certeza que vai haver pessoas que se calhar nem vão chegar a ouvi-lo e vão apenas criticá-lo. Mas tinha que o lançar. Porquê? Porque diagnóstico em casos de alinhadores dentários não existe. Diagnóstico é diagnóstico ortodôntico. É independente da técnica. Bem, no podcast de hoje nós vamos falar do que é isto do diagnóstico ortodôntico. Vamos falar um bocadinho dos meios de diagnóstico. Vou querer mostrar-vos como é que é o workflow da minha consulta de diagnóstico. E como sempre, prometo-vos que no final há um bónus. E o bónus desta sessão está relacionado com a integração do CBCT nos casos de alinhadores dentários. Vamos também responder a algumas perguntas que nos fizeram na sessão passada. E como sempre, desafiar-vos a participarem, a deixarem as vossas perguntas ou as vossas críticas nas nossas redes sociais. Bem, falando de diagnóstico ortodôntico, eu gosto sempre de dizer que ele representa 80% do sucesso em ortodontia. E isto é muito importante, porque independentemente da técnica que vocês utilizarem, o diagnóstico é o mesmo. Portanto, este conceito que há um diagnóstico para alinhadores ou um diagnóstico para brackets é completamente falso. Então vamos centrar-nos hoje em como é que nós podemos, com os meios de diagnóstico que temos à disposição, fazer um diagnóstico quase perfeito dos nossos pacientes de ortodontia. Bem, ao dia de hoje, tendo em conta todas as ferramentas que temos, é possível dar um diagnóstico na primeira consulta. E este é o grande conceito que eu vos queria lançar hoje e dizer-vos que sim, que funciona. Portanto, o tempo em que nós avaliávamos o paciente, juntávamos todos os meios de diagnóstico e marcávamos uma segunda consulta para lhe apresentar o plano de tratamento, aos meus olhos está ultrapassado. Ao dia de hoje, nós conseguimos, como sempre, recolher toda a história clínica e anamnese do paciente, fazer a sequência de fotografias extraorais e intraorais, acrescentando também a possibilidade de vídeo, que eu acho que vai ser o futuro do diagnóstico. De seguida, nós temos os meios radiológicos disponíveis, a ortopantomografia, a teleradiografia de perfil e o famoso CBCT, cada vez mais utilizado pelos colegas. Mas temos agora uma arma fantástica que se chama inteligência artificial. Ao dia de hoje, e de forma totalmente gratuita, existem ferramentas de informática que nos permitem fazer análises cefalométricas fidedignas, algumas delas melhores mesmo que a nossa mão a traçar uma cefalometria que pode induzir ou introduzir fatores de erro, e que nos conseguem, em menos de 1 minuto, todas as análises cefalométricas. Simultaneamente, os programas informáticos de planeamento, e aqui estou a falar no caso dos alinhadores, e não estou a falar de marcas, podia falar da Invisalign, da Angel Aligner, da Sparks, todos eles têm o seu programa patenteado de planeamento, onde ao dia de hoje conseguimos introduzir todos estes exames radiológicos e, nomeadamente, combinar a simulação dentária com os CBCTs e, inclusive, fazer simulações, fazer o que eu chamo o Outcome Simulator. Eu, por exemplo, utilizo um scanner de marca Aitero, onde esta ferramenta está disponível e eu consigo, inclusive, mostrar ao meu paciente na primeira consulta uma simulação de tratamento. Poderíamos discutir aqui se estas simulações são muito reais, são pouco reais. A minha experiência é muito positiva e queria passar-vos também aqui um bocadinho esta ideia. Mas, essencialmente, é montar um workflow que permita que o paciente, em cerca de 1 hora de tempo, desde que entra na clínica até que termina a consulta, possa ter o seu plano de tratamento. Portanto, mais uma vez, deixar-vos aqui muito marcado este conceito.
Para mim, o que mudou nos últimos tempos da ortodontia é o tempo. Nós conseguimos, de uma forma mais eficiente, entregar um plano de tratamento previsível, seguro, à custa de toda esta panóplia de exames que temos disponíveis hoje em dia e, simultaneamente, a ajuda da inteligência artificial. Também, lembrar-vos aqui um fator que eu acho que é a grande mudança na ortodontia, especialmente a partir do ano 2021, 2022. É a possibilidade de integrarmos os CBCTs. O CBCT é uma revolução em termos de segurança. Nunca nós tivemos tanta segurança no diagnóstico ortodôntico. Nós toda a vida trabalhamos num diagnóstico 2D. Nós fazíamos ortopantomografias e telerradiografias e não tínhamos uma visão tridimensional nem da parte óssea, nem das estruturas envolventes, nem das raízes. E, portanto, nós prevíamos determinadas inclinações radiculares baseado apenas num estudo a 2 dimensões. Isto fez uma mudança brutal na forma como abordamos os casos. Porque ao dia de hoje, nós sabemos a quantidade de osso nas 3 dimensões do espaço que temos à volta de cada raiz. E isto pode condicionar um tratamento ortodôntico de, por exemplo, ser um tratamento cirúrgico ou de ser um tratamento que aguenta, por exemplo, uma expansão dentoalveolar. Também o facto das máquinas radiológicas, especialmente o TAC, conseguir ao dia de hoje excelentes resultados com uma radiação muito baixa, torna este exame mais seguro e o facto de o podermos utilizar de forma, digamos, repetitiva. Okay? Então, se eu hoje tenho um paciente que entra pela primeira vez na clínica com o objetivo de ter um diagnóstico ortodôntico, se eu tenho todas estas armas disponíveis e se consigo de uma forma correta, cientificamente apoiada, entregar-lhe um plano de tratamento, qual é a justificação que eu tenho para pedir ao paciente para voltar daqui a um mês para conversar e entregar-lhe um plano de tratamento que eu já o poderia ter feito? Eu sei que este tema é polémico, que há quem ache que isto pode parecer até quase uma pressão, pressionar o paciente para avançar com o tratamento. Eu não o vejo de todo. Eu defendo muito que cada vez mais o tempo é fundamental, é igual para todos e que as pessoas, se puderem otimizar esse tempo, certamente nos vão agradecer. E também passar-vos o feedback que, da minha experiência dos últimos 3, 4 anos, estes planos de tratamento feitos desta forma, sempre com a intervenção do ortodontista, eu não acho que a inteligência artificial nos vá de todo substituir, mas vai nos apoiar. Eu considero que a inteligência artificial é um colaborador nosso e, portanto, vamos utilizar ao máximo esse colaborador para entregar o máximo valor ao nosso paciente. Se vocês experimentarem este workflow, esta ideia de diagnosticar no momento e desenhar o plano de tratamento nesse momento, eu tenho a certeza que vão sentir isso na vossa prática clínica. A clínica vai crescer, os pacientes ficam satisfeitos pela otimização do tempo e, obviamente, temos que lhes entregar planos de tratamento execuíveis e depois entregar o resultado. Não chega, e isto é uma discussão que tem havido muito à volta da ortodontia, que é todas estas armas podem, no fundo, impressionar o paciente, mas impressionar não chega. Eu acho que é ótimo ter um paciente feliz, um paciente que percebe que nós tecnologicamente somos evoluídos e que estamos seguros do que estamos a fazer, mas isto só funciona se entregarmos realmente um resultado verdadeiro e um resultado que ele espera e que cumpra as regras da ortodontia. Bem, vamos ao vosso bónus antes das perguntas. Eu prometi-vos um bónus e tem a ver com isto. Nós, quando recebemos hoje em dia um plano de tratamento para qualquer marca de alinhadores, podemos então ter o CBCT integrado. E uma discussão que nós temos à volta disto é que nós vemos as raízes a mexerem dentro desse osso que é representado no alinhador 0, no estádio 1. O problema é que a simulação não simula a remodelação óssea
que existe em qualquer tratamento ortodôntico. E, portanto, o que é que eu vos quero deixar aqui? Para que é que serve isto? Usem esta arma da integração do CBCT para perceber a posição inicial, para perceber a quantidade de osso disponível para uma determinada, por exemplo, a expansão. Mas não se esqueçam que aos nossos olhos, na simulação, vai sempre parecer que estamos a tirar as raízes da tábua óssea, porque o osso não se está a mexer. O que é que eu penso que dentro de alguns anos vai existir? Com a base de dados que vamos ter de CBCTs de todos os colegas de todo o mundo a introduzirem estes dados nas diferentes marcas, nós vamos dentro de pouco tempo poder observar virtualmente a remodelação óssea. E essa será mais um choque na ortodontia. Bem, por fim, deixar-vos 2 respostas a 2 perguntas que eu achei super interessantes. Uma pergunta é: Pedro, achas que a inteligência artificial, com o desenvolvimento que tem hoje em dia, pode algum dia vir a remover o ortodontista da equação tratamento ortodôntico-paciente? Eu acho que não. Vocês todos sabem que ela já existe, mas felizmente para todos nós, e demonstrando que nós somos necessários, tem corrido muito mal às empresas que fazem o que eles chamam o direct to consumer, portanto, a entrega direta ao consumidor sem qualquer controle médico. Acho que o caminho não é por aí. Os números, inclusive da bolsa de valores onde essas empresas estão, mostram que estão em queda livre devido aos processos que têm. Portanto, eu acho que a inteligência artificial não nos substitui, como eu disse durante o podcast, é um colaborador. A segunda pergunta era sobre o vídeo. Se eu via com bons olhos as simulações feitas por vídeo. E sim, sei que há muitas empresas a trabalhar nessa área. E como vocês podem perceber, por exemplo, se falarmos num sorriso gengival, é muito mais fácil avaliá-lo durante uma conversa, durante um sorriso normal de uma conversa, do que forçar um paciente a sorrir. E então as nossas fotografias são estáticas, mostram o sorriso que o paciente fez naquele momento e que nem sempre corresponde à realidade. Acho que o vídeo vai dentro de pouco tempo ser aceito na comunidade científica como meio de diagnóstico. Bem, este foi o nosso segundo podcast. Eu espero que tenham gostado. E por fim, e como sempre, dizer-vos que já está preparado o próximo tema. Como sempre, será lançado nos próximos 15 dias. Portanto, a cada 2 semanas vocês podem contar com um episódio novo no nosso podcast. E o próximo tema é técnicas auxiliares e alinhadores dentários. Sei que muitos de vocês gostam desta área e eu adorava que vocês deixassem perguntas, sugestões e comentários. Já sabem, nas minhas redes sociais, no podcast, no YouTube, por favor, deixem os vossos comentários. Obrigado!